A gente chega aqui com a Camila Yunes ao vivo para trazer os detalhes do que esperar para essa quarta-feira, Camila, mas também para nos explicar exatamente o que acontece na região sudeste do país, sobretudo Minas Gerais. Bom dia. Bia, bom dia para você, para o Cássio, bom dia a quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. O Instituto Nacional de Meteorologia, ele ampliou o alerta de grande perigo para a região sudeste. A gente vai mostrar aqui quais são as áreas mais afetadas. Como a gente viu a Danúbia Braga e também o Rodrigo Viga falando, a gente tem condição de chuva forte ainda para áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e também na zona da Mata Mineira. Nós trouxemos ao longo dessa semana o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para perigo. E agora a gente tem um cenário de grande perigo, pelo menos até a próxima sexta-feira. Aquela chuva volumosa, contínua, persistente. Então, causa uma preocupação muito grande, principalmente aqui na zona da Mata Mineira. A gente tem muitas áreas de mares de morro, nessas áreas de encostas, assim, e que causa uma preocupação porque o solo, como a gente também vem falando bastante, já está muito encharcado. Lá em Juiz de Fora, a gente traz essas atualizações, já foram registradas 31 mortes, né? Não só em Juiz de Fora, são 25 em Juiz de Fora e 6 no município vizinho, em Ubá. Porque a situação realmente é muito preocupante, teve muitos deslizamentos. E este é o cenário que a gente tem para os próximos dias, cenário de grande perigo, então muita atenção. A gente tem também, Bia, uma explicação para toda essa chuva. Como nós estamos falando aqui ao longo da programação da Jovem Pan, vários sistemas atuando ao mesmo tempo. Foi um cenário muito característico do verão, muito calor, muita umidade. A própria topografia de Juiz de Fora, né, que é de mares de morro, então tem muitos morros cercando ali a região, fomenta todo o calor. Esse calor fica retido ali e acaba puxando mais umidade. Então, todo esse cenário, baixa pressão atmosférica, que acabou dando origem ali a um cavado atmosférico, né, que é uma baixa pressão mais alongada, acaba sendo um termo muito técnico, mas são ventos que vão alimentando essas instabilidades. Frente fria passando também, tudo isso favoreceu esse cenário de uma chuva muito grande lá em Juiz de Fora. Tão grande que entrou para a série recorde de Juiz de Fora. Olha só, desde 1961 a gente tem os maiores volumes registrados lá em Juiz de Fora. Olha só, o maior volume foi em janeiro de 1985, foram 715 milímetros de chuva. Em janeiro de 1961, 606. E olha só, janeiro de 2007, 589 milímetros. E fevereiro deste ano, a chuva que registramos agora, 579 milímetros. E qual a média para fevereiro? Como a gente já disse, são 170 milímetros de chuva. Então, choveu muito lá em Juiz de Fora e a condição ainda é de muita chuva e de alerta. Apesar da média ser de 170 milímetros para os meses de janeiro e fevereiro nessa época do ano, já tem um histórico, né, Camila? Então isso aqui certamente pode servir de base, ou deveria servir de base para o poder público para se programar para eventuais condições climáticas, como a gente está vendo acontecer agora, né? Exatamente, Bia. Principalmente quando a gente fala de eventos extremos cada vez mais recorrentes. A gente fala muito de cidades resilientes, de adaptação para esses municípios, só que é necessário também olhar onde as residências estão sendo construídas. É em área irregular? São pessoas que têm condições de estar em outros locais? Isso é de uma importância muito grande. Planejamento urbano. Um planejamento urbano e olhando aí para toda a cidade como um todo e para onde essas residências estão sendo construídas. Porque a gente falou de um volume de chuva muito grande, mas essa chuva também causou muito deslizamento. E por isso a gente viu um número muito grande de pessoas que estão soterradas. Ainda há pessoas que não foram encontradas, desaparecidas. Então, uma situação muito preocupante. Esse é o cenário que a gente tem, né, com relação ao histórico de chuva lá em Juiz de Fora. A tendência ainda é de precipitações que continuem acontecendo. E a gente vai falar agora, então, de temperaturas, como elas ficam para o dia de hoje, não só para a região sudeste, mas para todo o país. Lá em Porto Alegre, a gente tem a temperatura, olha só, Bia, em 30 graus Celsius. No Rio de Janeiro, sobe mais, cerca de máxima de 33 graus. Aqui na capital paulista, 29. Recife, máxima de 29 também, assim como em São Luís. As temperaturas também, portanto, estarão mais elevadas, porque a gente tem esse cenário típico de verão.
calor e bastante umidade. A gente vai trazer mais informações ao longo da programação, mas eu já adianto que o dia é de chuva em praticamente todo o país. É aquilo que a gente destaca todos os dias, né, Camila? Essa temperatura elevada, com as áreas de instabilidade, várias combinadas, fazem esse combo do verão. E ocorre o que nós estamos vendo aí, principalmente na região sudeste do país. Muito obrigada, até daqui a pouco, então. Até, Bia. A gente segue falando, né, justamente sobre essa questão envolvendo as chuvas, especificamente, Cássius, na região da Zona da Mata ali de Minas Gerais, onde pelo menos 31 mortes já foram confirmadas. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas, então, infelizmente, é um número que tende a aumentar. Exatamente, bem. Inclusive, é o mês de fevereiro mais chuvoso da história de Juiz de Fora. É a maior tragédia climática que o município sofreu. Por isso que ao longo aqui do Jornal da Manhã a gente vai trazer mais informações e todos os detalhes sobre essa tragédia. É claro, mais detalhes sobre o clima, porque há mais previsão de chuva até o próximo sábado.